Dona Mônica, por favor, peça pro Miro entrar, sim? Tudo bem? Com licença? Como vai, Miro? Como é que vai, João? Tudo bom. Desculpa passar aqui hoje tão cedo. É que eu vou viajar amanhã e eu queria acertar uns desenhos com você antes de pegar a estrada. Sim, claro. Do que se trata? Então vamos lá. A Heloísa, a minha mulher, ela tem uma mesa quadrada de madeira muito bonita, tá? Presente da avó dela lá, de palmital. Mas pra casa nova ela acha que a mesa é pequena. A sala da nossa casa vai ser quadrada. E daí ela fez questão de fazer um complemento nos 4 lados da mesa. Quer dizer, ela tá pensando em dobrar a área da mesa. Bom, João, do ponto de vista prático, isso não é muito difícil. Porque as soluções no dia a dia são sempre aproximadas. Mas na teoria, o problema da sua mulher é impossível. Como assim impossível? Um probleminha desse? Esse probleminha, Miro, foi um problemão para os matemáticos da Grécia Antiga. Ele praticamente levou a escola de Pitágoras à loucura. Pitágoras fundou a chamada Escola Pitagórica, na cidade de Crotona. Os pitagóricos tinham como símbolo o pentagrama, uma estrela de 5 pontas. O nome do matemático foi imortalizado no famoso Teorema de Pitágoras, que todos os garotos e garotas do mundo aprendem na escola. A soma das áreas dos quadrados construídos com os lados dos catetos de um triângulo retângulo é igual à área do quadrado construído com a hipotenusa. Pitágoras e seus discípulos fizeram várias descobertas fundamentais na história da matemática. Além disso, Pitágoras ainda é considerado, na música, o pai da harmonia. Ele descobriu como uma corda feita de um material flexível, como tripa de carneiro ou metal, pode ser dividida em pequenas proporções, gerando uma escala de notas musicais. Ixi, ainda bem que a Elo não tá aqui. Ela não vai gostar nada de ouvir que é impossível deixar a mesa do jeito que ela quer. Calma, Miro. Eu te disse que o problema era impossível na teoria. Na prática, a solução existe, mas não é exata. E eu vou te mostrar por quê. Você sabe as medidas dos lados e a área dessa mesa? Sei sim. Todos os lados têm 1 metro de comprimento, então a área é 1 metro quadrado, né? Pois então, a sua mulher quer uma mesa com o dobro da área, isto é, 2 metros quadrados. E a pergunta é, quanto deve medir o lado dessa nova mesa quadrada? Vamos dizer que seja x metros. Então, a gente tem que a área x ao quadrado é igual a 2. Resolvendo essa equação, a gente descobre que o lado x é igual à raiz quadrada de 2. Claro que eu lembro disso. Então tá feito, João. A medida do lado da nova mesa é a raiz quadrada de 2 metros. Não tão rápido, meu amigo, não tão rápido. Há uma sutileza aqui. Como é que a gente vai construir a raiz quadrada de 2? É fácil. Tá aqui. A raiz de 2 é aproximadamente 1,4142, etc. Não é? Isso mesmo. Mas presta atenção. Você parou de descrever um número. E você mesmo disse que o valor é aproximado. É mesmo. A Elo nunca vai conseguir uma mesa exatamente na medida que ela quer. Eu sei. É isso aí. Nunca. Mas, João, como é que isso acontece? Veja bem. Como é que deveria ser resolvido o problema da Heloísa? O marceneiro teria que dividir o lado de 1 metro de comprimento em N partes. Cada uma delas com comprimento 1 sobre N metros. Depois disso, ele ia ter que considerar um certo número de partes que a gente vai chamar de M, de modo que a soma dessas partes fosse igual à raiz quadrada de 2 metros. Portanto, a gente tem que raiz de 2 é igual a uma fração M sobre N. Lembrando que um número racional é uma fração entre 2 números inteiros. Então, raiz de 2 seria um número racional positivo. Dizendo de outro modo, raiz de 2, sendo um número racional, seria construída com números naturais. Então, o problema da Elo ficou reduzido a provar se raiz de 2 é racional ou não? Isso mesmo. Alguns filósofos gregos provaram que raiz de 2 não é racional. Portanto, não é possível resolver o problema da Heloísa com exatidão.
Mas, João, como é que eles provaram isso? Deve ter alguma coisa difícil aí no meio, né? Não tem nada difícil, Miro. Eu vou te mostrar uma prova devida a Euclides. É o seguinte: a gente tem a equação raiz de 2 igual a m sobre n. A gente pode considerar m sobre n uma fração irredutível, onde m e n não têm fatores comuns. Isso é sempre possível, certo? Certo, é sempre possível chegar a uma fração que não pode mais ser simplificada, né? Agora vamos elevar ambos os lados ao quadrado. Desse jeito, a gente obtém 2 igual a m ao quadrado sobre n ao quadrado. Então, m ao quadrado é igual a 2 vezes n ao quadrado. Acompanhou, Miro? Sim, pode prosseguir. Vamos lá. Como o lado direito da equação tem o fator 2, m ao quadrado é um número par. Assim, o próprio número m tem que ser par. Porque se ele fosse ímpar, o quadrado dele seria ímpar. É verdade, todo número ímpar tem quadrado ímpar. Então, continuando. Se m é par, a gente pode dizer que m é igual a 2 vezes um certo número k. Fazendo a substituição na equação anterior, a gente obtém n ao quadrado igual a 2 vezes k ao quadrado. Assim, Miro, n ao quadrado também é par. Portanto, n é um número par. E daí, João? M é par e n é par. A gente chega aonde sabendo disso? A resposta está bem na sua frente. Você não consegue ver? Não. Que resposta? Veja, a gente tomou a fração m sobre n irredutível. Isto é, o numerador e o denominador da fração não têm fatores comuns. E agora, a gente acabou de mostrar que m e n são números pares. Logo, eles têm um fator comum, que é 2. Eu acho que está claro para você que isso é uma contradição, um absurdo. É mesmo. Mas, João, de onde é que veio essa contradição, esse absurdo? Pois é, meu caro. Toda a nossa dedução foi perfeita. A única coisa que a gente fez foi assumir que raiz de 2 seria racional. Portanto, para que não exista uma contradição dessas na matemática, a nossa hipótese tem que estar errada. Isto é, raiz de 2 não pode ser um número racional. Incrível isso, hein? Eu também acho. Agora, generalizando a prova de Euclides que eu acabei de te mostrar, a gente pode dizer que a raiz de um número inteiro ou é um número inteiro ou é irracional, nunca uma fração. Esses matemáticos sempre generalizando. E ainda tem uma outra prova, Miro. Eu vou acabar gostando do negócio. Manda lá, como é que é essa prova? É fácil e divertida. Vamos chamar uma fração de honesta se ela, na verdade, não for um número natural. Por exemplo, 3 sobre 4 é uma fração honesta, mas 6 sobre 3 não é, porque, na verdade, o resultado é o número natural 2. E a gente pode considerar, como Euclides mostrou, que a fração, além de ser honesta, é irredutível. Agora vamos considerar a raiz quadrada de um número natural qualquer, n, e supor que essa raiz não é um número natural. Então, ou a raiz de n é uma fração honesta irredutível, ou ela é um número irracional. Não existem outras opções, certo? Perfeitamente. Porque irracionais são aqueles números que não podem ser colocados em forma de razão, ou seja, de fração, que no caso tem que ser honesta. Então está certo, João. As frações que a gente vai considerar são honestas e irredutíveis. Garotas difíceis. Pois então veja, eu vou te mostrar que a raiz de n não pode também ser uma fração honesta. Suponha que a sobre b seja uma fração honesta irredutível. Então, o quadrado dela, isto é, a ao quadrado sobre b ao quadrado, é também uma fração honesta irredutível. Quanta honestidade!
E por que o quadrado da fração também é uma fração honesta? Porque no numerador só tem o número A que não tem fator comum com o número B do denominador. Claro, faz sentido. Agora, Miro, se a raiz quadrada de n for honesta e irredutível, como a gente considerou, elevando ao quadrado ambos os lados da equação, a gente tem que n é a fração a ao quadrado sobre b ao quadrado, que a gente já viu que é honesta e irredutível. Mas isso é um absurdo, porque n é um número natural. Puxa, que prova, hein? Acho que agora eu entendi por que nada no mundo real pode ser construído com números irracionais. A gente trabalha sempre com aproximações deles, né? É isso aí. Eu sinto muito pela Heloíse, mas ela nunca vai conseguir uma mesa com exatamente o dobro da área da atual. Não tem problema. Ela é boazinha, ela aceita uma solução aproximada.